Olá, me chamo Luísa Eugênia e junto com meu colega Pedro Mendes farei a apresentação deste trabalho, que é intitulado Espectrometria de Massa. Ele faz parte da disciplina de Física 3, lecionada pelo professor Everaldo Arashiro, pela Universidade Federal de Rio Grande. Olá, eu sou o Pedro Mendes e junto com a minha colega Luísa Eugênia vou apresentar este trabalho sobre a espectrometria de massa. Aqui irei apresentar o sumário junto com os temas que serão abordados nesse trabalho. No slide 3, irá ser feito o questionamento o que é a espectrometria de massa. No slide 4 e 5, será uma breve história sobre a espectrometria de massa. No slide 6, será uma introdução ao espectrômetro. E no slide 7, serão as aplicações no dia a dia e dentro da engenharia química. Lá no slide 8, iremos mostrar um vídeo onde explica o funcionamento do espectrômetro de massa. Nos slides 9 e 10, iremos falar sobre os princípios físicos presentes na espectrometria. O slide 11 será a conclusão final do nosso trabalho. E lá no slide 12, será apresentadas as nossas referências. Olá, eu sou o Pedro Mendes e junto... Os princípios que delineiam a espectrometria de massa são bem anteriores a outras técnicas instrumentais descritas, hoje em dia. E eles datam do fim dos anos de 1890, quando o J.J. Thomson determinou a razão massa, carga do elétron, e Wien estudou a deflexão magnética de raios anódicos e determinou que os raios eram carregados positivamente. Cada um deles recebeu um prêmio Nobel, Thomson em 1906 e o Wien em 1911, pelo trabalho que eles conseguiram apresentar. Em 1912, 1913, por ali, o J.J. Thomson estudou os espectros de massa de gases atmosféricos e usou um espectrômetro de massa para demonstrar a existência do neônio 22, que é uma amostra do neônio 20, e com isso ele conseguiu provar que os elementos podem ter isótopos. O primeiro espectrômetro, como se sabe hoje, foi construído por A.J. Dempster em 1918, contudo o método de espectrometria não se popularizou até mais ou menos uns 50 anos atrás, quando foram disponibilizados instrumentos baratos e confiáveis. Nas décadas de 80 e 90, o desenvolvimento da técnica de ionização para compostos com pesos moleculares altos e amostras biológicas introduziu a espectrometria de massa para uma nova comunidade de pesquisadores. A indústria de instrumentos comerciais baratos e de fácil manutenção, que tinham uma alta resolução, tornou a espectrometria uma técnica indispensável em vários campos bem distantes daqueles dos laboratórios de Thomson e do Wien. Hoje, a biotecnologia usa esse método, a espectrometria de massa, para examinar e sequenciar proteínas, polissacarídeos. A indústria farmacêutica também usa em todas as fases dos processos de desenvolvimento de remédios, desde a descoberta dos compostos que são importantes, quanto à análise estrutural e depois o desenvolvimento sintético e a química combinados. Tudo dentro da farmacologia e dos metabolismos de remédios. Em clínicas de saúde em todo o mundo, a espectrometria é usada em testes de sangue, em urina, para tudo, desde o registro da presença e do nível de certos compostos, que são marcadores de estados patológicos, incluindo muitos cânceres, até detecção de presença e análise quantitativa de drogas ilícitas ou anabolizantes. Cientistas ambientais confiam na espectrometria de massa para monitorar a qualidade da água do ar. Geólogos usam para testar a qualidade de reserva de petróleo. Enfim, a espectrometria está presente em muita parte da ciência por aí. Os princípios que delineiam a espectrometria. A espectrometria de massa sofreu diversos avanços com o tempo, sendo possível analisar moléculas com estruturas muito complexas, sendo notável o avanço dessa tecnologia. Também a espectrometria de massa trouxe a pesquisadores 5 prêmios Nobel, que usaram a espectrometria com base na pesquisa. Também o futuro da espectrometria de massa é bem promissor. Devido aos avanços das tecnologias, os equipamentos estão se tornando cada vez menores, mais acessíveis e mais confiáveis. A espectrometria de massa sofreu diversos avanços com o tempo, sendo possível analisar. Então, a espectrometria de massa é uma técnica utilizada para identificar e quantificar moléculas com base na massa e a estrutura química. O processo envolve a ionização das moléculas em uma amostra, depois tem a separação em íons, que são o resultado, e de acordo com a massa dividido pela carga,
a gente consegue detectar e gerar um espectro que revela informações sobre os componentes presentes. Então, a espectrometria de massa é uma técnica utilizada para identificar. Bom, então falarei brevemente sobre o que é um espectrômetro de massa, tá? É um equipamento capaz de detectar, identificar e quantificar moléculas de interesse por meio da medição da massa dela e caracterização da estrutura química. Segue as técnicas da espectrometria de massa e, em suma, um espectrômetro comum passa por 5 etapas. Primeiro, a entrada da amostra que vai ser analisada. Depois, ela vai passar por uma fonte de ionização. Em seguida, pelo analisador de massa. Depois, por um detector. E aí, vai para o sistema de dados. E faz sempre esse ciclo, como a gente consegue ver no vídeo a seguir. Bom, então falarei brevemente sobre o... Aqui veremos um trecho de um vídeo que irá explicar o funcionamento do espectrômetro de massa. Uma técnica conhecida como espectrometria de massas. E o que é essa técnica? Você coloca uma amostra aqui, no caso desse vídeo nós estamos falando do zircônio. Você aquece essa amostra e o calor vaporiza essa amostra. Então nós temos um monte de zircônio aqui flutuando. E depois disso você bombardeia eles com um feixe de elétrons. E o que esse bombardeamento faz? Ele isola os elétrons do átomo da sua amostra. Isso pode ionizar eles. Ionizando alguns de seus átomos, eles agora têm carga. E por causa dessa carga, eles podem ser acelerados através dessas placas elétricas. Então agora você tem íons, nesse caso de zircônio, se movendo rapidamente através dessa câmara. E então eles entram em um forte campo magnético. E esse campo desvia os íons carregados. Para uma mesma carga, a força do desvio vai ser a mesma, mas se você tem uma massa maior, você terá um menor desvio. E se você tem uma massa menor, você terá um maior desvio. Então, o que vocês veem aqui são os isótopos diferentes sendo desviados para direções diferentes quando passam pelo campo magnético. E então, você tem esse detector. E em pontos diferentes do detector, você consegue detectar cada um desses isótopos. E quanto mais íons atingem cada parte do detector, isso significa que existem mais desse tipo de isótopo na natureza. Então, a partir disso, você pode generalizar em um gráfico como esse, onde no eixo horizontal você vê a massa atômica e no eixo vertical você vê a abundância relativa. Uma técnica conhecida como Agora iremos listar algumas aplicações da espectrometria de massa no dia a dia. No controle de medicamentos, ela atua para verificar a pureza de fármacos e identificar possíveis contaminantes. Na segurança alimentar, ela identifica resíduos de pesticidas, aditivos ou contaminantes nos alimentos. Ela também serve em análise de materiais extraterrestres, em asteroides, cometas e amostras de planetas. Na investigação criminal, ela é bem importante para identificar drogas, venenos explosivos e analisar resíduos de cenas de crime. As aplicações na engenharia química, temos a análise em tempo real, que é o programa Apache, onde ela integra espectrometrias de massa diretamente em linhas de produção, para monitorar reações químicas e otimizar rendimentos. Também ela entra dentro da detecção de subprodutos intermediários, na produção de biocombustíveis e no monitoramento ambiental. Todas essas para identificar subprodutos, identificar contaminantes e assim vai. Agora iremos listar algumas aplicações. Bom, então quando entra na unidade de entrada da amostra, ela em seguida vai passar pela ionização, que é o processo de criar íons. Então aquela molécula neutra, ela vai receber um elétron, né, para ficar carregada. E isso é essencial, né, para manipulação em campos elétricos e magnéticos. Dentro dos princípios físicos, a gente tem a adição ou a remoção desses elétrons, usando fonte de energia como impacto eletrônico. E a energia fornecida, ela tem que ser maior do que a energia de ligação eletrônica entre o átomo e o outro átomo, ou entre as moléculas. E um exemplo a gente tem ali na tela, que é o M, né, mais um elétron,
vai virar uma partícula carregada positivamente mais 2 elétrons. Ela vai perder um elétron e vai se tornar um íon positivo. Então, com relação à energia cinética, que também faz parte dos princípios físicos existentes no espectrômetro, a gente pode dizer que os íons gerados, eles são acelerados por um campo elétrico para ganhar energia cinética, que é o EK. E isso é proporcional à carga Q e à tensão igual a V. A fórmula para a velocidade dos íons é V igual a 2Q, V sobre M. Sobre M é a massa, tá? E os íons mais leves ou mais carregados, eles se movem mais rápido. Bom, então quando entra na unidade de entrada... Falando mais sobre os princípios físicos por trás da espectrometria de massa, iremos falar mais sobre a equação de Lorentz, para descrever precisamente a interação, na qual é a base teórica para o funcionamento dos espectrômetros de massa. A equação descreve a força experimentada por uma partícula, carregada em movimento, quando é submetida a campos elétricos e magnéticos. Na equação temos o F, que é a força de Lorentz, o Q, que é a representação da carga da partícula, o E é o campo elétrico, o V é a velocidade da partícula e o B é o campo magnético. Sendo que a velocidade e o campo magnético estão ali entre eles num produto vetorial. Com isso, os íons serão separados de acordo com a sua razão massa-carga, ao passarem por campos magnéticos ou eletromagnéticos. A força de Lorentz curva a trajetória dos íons, sendo que os íons com diferentes razões de massa e carga terão trajetórias diferentes, conforme foi explicado no vídeo lá no slide 8. Concluindo, a equação de Lorentz é fundamental para a compreensão dos princípios da espectrometria de massa, descrevendo a força que atua sobre os íons carregados em movimento, permitindo a sua manipulação e separação dos íons na espectrometria de massa. Falando mais... Bom, então, por fim, como conclusão, podemos entender que a espectrometria é uma técnica analítica muito poderosa e versátil que tem desempenhado um papel fundamental em diversas partes e diversos campos do conhecimento. Então, ela tem capacidade de fornecer informações detalhadas sobre a composição química de amostras e se torna uma ferramenta indispensável para a pesquisa em vários âmbitos em relação à ciência. Bom, então, por fim, como conclusão, podemos... Aqui estão todas as nossas referências e o nosso agradecimento pela atenção ao nosso trabalho. Aqui estão